Bom, gente, olha só, aqui, essa relação aqui de defeitos aqui, nós temos lá no nosso fórum e temos também, eu mando isso aqui também por e-mail, é um dos documentos que a gente manda, tem mais ou menos uns 10 a 12 defeitos muito comuns que ocorrem em placas de notebook, tá? Então só coloquei isso aqui no quadro para a gente discutir um pouquinho sobre esses defeitos principais, tem outros ali para colocar. Agora um deles é esse, placa liga, dá vídeo, mas não dá boot e reinicia, tá? Ou seja, isso pode ser um problema de HD ou memória com defeito, tá? Que a gente já tem pego lá. O próprio sistema operacional corrompido, Windows ou qualquer outro, se ele tiver alguma corrupção, ele pode provocar esse tipo de defeito aí. Eu falei até do caso que nós trocamos um HD na semana passada que estava dando esse problema aí, né? Mas você tem que procurar ter no teu laboratório determinadas peças para que você possa fazer esse diagnóstico. É HD, é Windows ou não é, tá? Se você puder ter também aquele DVD externo, né? Ou mesmo o DVD que tenha no notebook, estou falando isso por causa que era netbook, né? Mas você carregar um Live CD Linux ou um Hirens, né? Que é um programa muito bom, né? Que você pode dar boot pelo DVD para poder ter certeza de que há algum problema no HD. Né? Então isso pode ser HD ou memória com defeito, ou sistema operacional corrompido, né? Agora, esse mesmo problema pode ser provocado por defeito na placa-mãe. Aí é o caso de ser um problema de fonte interna da memória RAM, né? Pode ser um defeito na fonte interna da memória RAM ou de ponte sul, tá? Pode ter algum defeito. Por que ponte sul? Porque o ponte sul é o que controla o HD, tá? Então às vezes não está dando boot, pode ser o HD? Pode, mas pode ser o ponte sul também, tá? O ponte sul, apesar de acontecer menos, mas ele também provoca defeito de solda BGA, tá? Eu já peguei algumas vezes, não está dando boot, troca o HD, mesma coisa, então é problema na placa, vamos ver o que é. Faz um reflow na placa, fez o reflow na placa, voltou a funcionar. A gente pegou e fez um ribale no ponte sul, resolveu o problema, tá? Porque é a solda que apodrece e a gente tem que trocar. Então, ponte sul com defeito. Outro defeito, placa liga LEDs, mas não dá boot. Aqui aparecia vídeo, ó. Em cima aparece o vídeo, tá? Só que nesse caso aqui no defeito número 2, não aparece vídeo, só acende o LED, é igual o notebook ali do nosso amigo ali, né? Que você liga, tá? Você liga, ele acende alguns LEDs, né? Mas não dá boot, não dá vídeo, não dá nada, nem na tela, nem no vídeo externo. É uma outra ferramenta que é bom você ter na tua bancada, é um monitorzinho LCD ou mesmo CRT. Para quê? Para você testar, para ver se está dando boot externo, tá? Porque às vezes o notebook não está dando nada. Mas como é que você sabe se está tendo vídeo externo ou não? Então é bom você conectar um vídeo externo ali. Agora detalhe, quando você conectar um vídeo externo, você tem que tomar cuidado, porque eu já vi assim, não está dando vídeo externo não. Aí eu falei, mas como é que você testou? Eu liguei, ele não deu vídeo, aí eu fui e espetei um monitor externo e também não deu vídeo. Só que ao fazer isso, gente, você tem que dar um comando, né? Você tem que apertar ali a tecla função ou F7 ou função ou F6. São aquelas teclas de função do notebook, porque quando você aperta função uma determinada tecla, você joga o vídeo externo. Agora, se você dá o boot no notebook com o cabo já conectado, aí se tiver dando boot, o boot reconhece que você está com um vídeo externo, tá? Então se você quiser testar para saber se está dando vídeo externo, o que você tem que fazer? Você tem que ou dar o boot total no notebook, ou então você apertar a tecla função F7 ou função F6. Aqui no meu netbookzinho, por exemplo, é função F7. Mas tem outros computadores aí que a tecla de função programada é outra, tá?
Então você tem que ligar um monitor externo. Este problema pode ser causado por flat de vídeo, né? Vamos dizer que tenha vídeo externo e não tenha vídeo interno. Pode ser um problema de flat que leva informações lá do ponte norte para a tela de LCD lá em cima, tá? Ou mesmo defeito na tela de LCD defeituosa. Então você tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você pensa que um problema é na placa e o problema às vezes ou está no flat ou na tela de LCD. Então tem muitos casos que você vai ter que ir isolando problemas. Ah, não é tela, não é o flat, então provavelmente o defeito está na placa-mãe do notebook, né? É bom que você tenha, por exemplo, essas telas de 14.1, de 14.0, que são bastante utilizadas. Se você tiver alguma lá arranhada ou riscada, com risco, que de repente você teve que trocar de um cliente, deixa lá só para fazer teste, pô. Você não precisa pegar uma tela 100% boa, né? Então se alguém deixou lá, se de repente algum cliente levou para trocar uma tela que estava quebradinha do lado, mas de repente ela estiver dando vídeo, você pode usar para poder fazer os seus testes em laboratório, tá? Então esse defeito pode ser causado por falhas na solda BGA de contatos do chipset ponte norte com flat de vídeo. Isso aqui me deu um banho logo no início, né, alguns anos atrás. Por quê? O notebook estava ligando, tá? Estava carregando o sistema operacional, não dava vídeo na tela, mas dava vídeo externo. Aí eu falei, pô, pode ser o quê? Pode ser flat, pode ser tela. No final das contas, era o quê? Solda BGA. Por que solda BGA? Porque o BGA, ele tem a saída dele que se comunica com a tela de LCD. E tem a outra saída que se comunica com o vídeo externo. E o defeito estava só na parte do vídeo do LCD. Então era um defeito de BGA. Depois que a gente fez o reflow, foi constatado, voltou a funcionar e nós executamos o rebaling para poder resolver esse problema e esse problema não voltar, tá? Então o rebaling muitas das vezes a gente é obrigado a fazer para que esse equipamento não volte. Mas você só deve fazer quando você tiver realmente prática de fazer o negócio, tá? Então pode ser defeito por falhas na solda BGA de contato do chipset, né, com flat de vídeo. Se não der vídeo externo nem interno, pode ser solda fria no ponte norte, que é o mais provável, tá? Então esse defeito é o que não dá vídeo, não dá boot, tá? Então quer dizer, não tem vídeo em lugar nenhum, tá? O mais provável é que seja defeito no ponte norte, solda fria, ou ponte sul, tá? Porque o ponte sul também dá defeito de BGA, tá? De solda fria. É menos do que no ponte norte, porque até ele aquece menos. Então vai dar menos, mas pode ser nele também, tá? Você não pode descartar. Qual é o que dá mais? O que dá mais é defeito no ponte norte. Por quê? Porque esquenta demais. Mas pode ser defeito também no ponte sul, tá? O ponte sul. Teste antes de qualquer coisa, gente, memória RAM e processador. É outra coisa que você deve procurar ter no teu laboratório, são os processadores e memórias mais usados. Então, de repente, um pentezinho de memória DDR2, 3 e 1, para quê? Chegou um notebook, você desconfia que o problema é memória, vai lá e troca, pô. Tá? Não custa nada, deixa lá uma memória só de teste, para testar os equipamentos que chegam para reparo, porque às vezes é um módulo de memória do cliente que está defeituoso, ou é uma oxidação nos contatos, aí você pode até desoxidar lá antes. Como é que vocês desoxidam memória, hein? Com o quê? Borracha ou papel. Borracha ou papel? Limpa contato. Limpa contato? Olha só, tem que tomar cuidado, que eu já me mostraram aí um documento da Kingston que memória que a Kingston vendia e que as pessoas usavam borracha, ela não dava garantia. Por que não dava garantia? Acaba os componentes. Não, além de ter o perigo de arrancar os componentes, o contato elétrico tem um verniz ali. E quando você passa a borracha, você arranca esse verniz.
tá? Então ele diz o seguinte, que o correto para você limpar a memória é limpa contato e papel toalha, tá? Você tira, não precisa ficar brilhando, né? Porque às vezes o pessoal, ó, tá brilhando agora, só que aquele brilhando ali tá sem o verniz também. Ela é amarelinha, ela fica prata. Pois é. Aí oxida mais rápido. Aí oxida mais rápido, tá? Vai funcionar naquela hora ali, mas ficou sem a proteção. Então, o ideal é você procurar não usar borracha, porque a borracha arranca o verniz fora, tá? Então, teste anti-memória RAM e processador. Meça se há curtos nas bobinas, capacitores e MOSFET de fontes internas. Esse é um dos principais defeitos quando não é solda BGA, gente. Um dos principais defeitos é quando um desses componentes entra em curto. A bobina não entra em curto. Normalmente a gente usa ela para medir o curto, tá? Eu nunca troquei uma bobina porque ela entrou em curto. Normalmente o que entra em curto é capacitores e MOSFETs de fontes internas. Normalmente entram em curto, tá? Então às vezes o equipamento não está ligando. Pode ser solda BGA? Pode ser solda BGA. Digamos que 60% dos casos é problema na solda BGA. Mas você tem aí um índice de 30% a 40% que pode ser outras coisas. Então é importante você saber identificar na placa-mãe aonde está a fonte interna do processador, aonde está a fonte da memória RAM, aonde está a fonte de carga da bateria e aonde está a fonte do ponte norte e a fonte principal de 5 volts e 3,3 volts. Isso a gente falou bem, ô Alexandre, no início da semana. Depois, se você tiver alguma dificuldade ainda, tá? A gente vê na placa aí que você estiver mexendo aí. Porque você tem que saber reconhecer isso e fazer os testes que precisam ser feitos, tá? Então, medir o MOSFET. É interessante você, se você puder, você fazer uma relação de todos os CIs que você tem na placa-mãe e baixar o datasheet de cada um. Por quê? Até desses MOSFET pequenininho, é importante você saber qual que é o gate, qual que é o dreno e qual que é o source. Por quê? Aí você, na hora de você medir para saber se ele está em curto ou não, você sabe fazer a medida rápida para saber se ele está em curto ou não, tá? Então, medir as bobinas, capacitores e MOSFET de fontes internas. Observação: o teste de curto em bobina, gente, deve ser feito sem o processador e sem os módulos de memória. Por que isso, hein? Porque o processador e os módulos de memória dão uma baixa impedância. Eles dão uma medida baixa. Então, às vezes, você pode pensar que está em curto e não está em curto. É porque quando você coloca o processador em memória, eles dão uma baixa impedância mesmo, vai bipar. Na hora que você botar da bobina pro terra, vai dar bip. Aí você está em curto, mas não é curto. É porque o processador tem uma baixa impedância mesmo, tá? Então, para fazer esse teste de curto, para identificar onde está o curto, em qual das fontes que está em curto, tá? Você tem que tirar o processador e memória, tá? E uma outra observação aqui: curto em qualquer circuito de fonte interna pode desarmar todo o sistema de alimentação da placa-mãe. Ou seja, uma placa ela pode ficar completamente inoperante, sem ligar nada, por causa de apenas um curto. Porque depende de onde esse curto está e depende de como o projetista dessa placa desenvolveu o sistema de proteção, tá? Tem placa que qualquer curto desarma tudo, inclusive a fonte externa, tá? Porque é uma cascata, é uma desarmando a outra e todas desarmam, inclusive a fonte externa. Tem placa que quando tem um curto desarma uma fonte ou outra, mas tem outras que ficam de pé, tá? Então você tem que tomar cuidado que qualquer curto vai desarmar realmente as fontes internas que tiver com problema, tá? Alguma pergunta relativa a esse defeito aqui, gente? Que eu vou passar outro defeito. Na hora de fazer o teste, quando você falou que não dá vídeo, né? Não, mas não dá vídeo. Ela desmontada, eu posso fazer o procedimento de acarcar em cima com a mão? Pode fazer. Fazer o teste fora? Pode.
Você só tem que tomar cuidado de apertar em cima do BGA sem encostar em parte elétrica. Então, liguei a fonte, está ligado aqui a tela, não está dando vídeo, eu posso... Pode apertar, pode tomar cuidado que não estiver quente e não queimar o dedo também. Não, sem problema. Tá? Pode apertar, quer dizer, o ideal é você apertar antes de ligar. Exatamente. Não é ligar, não é apertar com ela ligada, porque aí ela já deu o ciclo, tá? Porque se ela tiver que dar vídeo, vai dar logo no início. Exatamente. Então você desliga aí, carca e liga, tá? Você não vai tomar choque, não vai ter problema nenhum, tá? Ok? Então eu vou apagar isso aqui e vou botar o outro defeito, tá? Mas é isso aqui, depois eu vou mandar para vocês. Quem não estiver anotando aí, não quiser anotar, depois eu